A ocupação do Instituto Federal Campus São José tem a organização dos estudantes da própria instituição que participam de um movimento nacional de ocupação das escolas de ensino médio, dos institutos federais e das universidades públicas já ocupadas. Os estudantes Kali e Davi contam ao Portal Desacato como as dificuldades vêm sendo superadas e também como é a relação com a oposição interna no campus do IFSC em São José. Portal Desacato, no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em São José, com Davi e Kali. Tudo bem? Tudo bem. Vou conversar primeiro com o Davi. Davi, como é que está a ocupação aqui no Instituto? Então, a ocupação está correndo muito bem, a gente está conseguindo o apoio de vários alunos. A gente está conseguindo crescer esse número, fazendo várias atividades ao decorrer da semana. E a gente também está recebendo doações de várias pessoas para manter a ocupação, porque o pessoal permanece no campus a maioria do tempo. Não todo mundo, muitas pessoas não têm essa liberdade, digamos, dada pelos pais. Então eles participam o quanto eles podem durante as atividades que a gente faz no dia a dia. Mas a gente precisa sim de alguns mantimentos para conseguir manter o pessoal aqui permanecendo, ocupando o campus, né? E ultimamente a gente está fazendo várias atividades, conseguindo com os professores, com que os alunos vão para as atividades sem interferir tanto nas aulas, porque o que está acontecendo aqui é uma ocupação sem greve. No caso, as atividades acadêmicas ainda continuam, né? Tanto na sociedade quanto no meio acadêmico existe uma divisão, né? Alguns alunos estão se colocando contra a ocupação, né? E de uma maneira assim reversa, né? Dando força para a escola sem partido, né? Que destrói, né? O crescimento do ensino público no Brasil, junto com a reforma do ensino médio para aqueles que estão fazendo, não é técnico, o currículo da grade escolar, né? Aqui no IFSC São José também houve algumas rusgas com alguns alunos, mas é isolado, né? Sim, como qualquer lugar, aqui dentro do Instituto a gente tem sim uma certa oposição, mas o que a gente procura sempre é o debate, porque a gente acredita que é isso que vai fazer com que alguns mudem de opinião, as pessoas se informem mais e até mesmo para ter um melhor relacionamento com todos que estejam aqui dentro, independente do posicionamento deles. Mas acontece que algumas pessoas acabam tendo, como eu posso dizer, algumas atitudes um pouco mais agressivas, um pouco mais desrespeitosas até mesmo, que a gente acaba até mesmo sendo infantil, sabe? Então a gente tenta fazer com que a direção trate desses assuntos. A ocupação exige uma certa organização e que denota a formação humanística que o estudante tem para tentar decidir no segundo tempo, né? Através de uma interposição a uma medida provisória, que é algo até antidemocrático. Eu queria perguntar para você, Kali, como é que está sendo a possibilidade de divisão de serviços, manutenção da limpeza, essa questão da alimentação e também quando as pessoas estão posando aqui, como é que está sendo isso? Então, é uma organização, assim como está acontecendo nas outras ocupações, é uma organização... Ela é coletiva, né? Não tem assim um representante oficial, ela é dada de forma totalmente horizontal e a gente vai fazendo comissões, elas não são especificamente fixas as comissões, as pessoas são flutuantes, mas tem sempre alguém responsável pela limpeza, alguém responsável pela alimentação, alguém responsável pela organização, pela comunicação e segurança, são as principais comissões, assim, e a gente está sempre se reunindo e conversando. O diálogo é sempre importante nesse momento para a gente decidir o próximo passo sempre coletivamente. Não tem ninguém assim que manda em ninguém, é uma coisa bem horizontal mesmo, não hierárquico o que está acontecendo aqui. Essa última década serviu para dar uma melhorada, uma qualitativa na consciência do estudante brasileiro, né? Porque senão não seria possível ele estar tão presente nas ocupações, né? A lei da mordaça quer acabar com essa pluralidade, com essa discussão dos temas sociais. A lei da mordaça, ela fala que a gente não deve falar, né? Não deve dar as opiniões
políticas pessoais dentro das instituições de ensino. E isso é uma forma de se fazer política. Não falar de política é fazer política. E é uma forma arbitrária de se fazer política. E a gente se coloca totalmente contra essa forma de se fazer política, porque ela é ilegítima, né? A gente sempre tenta falar aqui dentro do campus, a gente chama sempre as pessoas, inclusive, que são contra a ocupação, que são contra as pautas que a gente está reivindicando, para virem dialogar com a gente, para a gente tirar esse mito que a gente tem da cabeça, daquele dito popular de que política não se discute, porque a política, para existir, tem que existir a discussão, tem que existir o debate. Se não existe debate, não existe discussão, não é política, é imposição, é autoritarismo. E isso a gente é totalmente contra. Davi, eu percebo que tem uma disposição, porque a gente acabou de se encontrar ali no movimento dos moradores em situação de rua, com o Marcos e tinham outras pessoas aqui da ocupação. Tá uma troca de bandeiras bastante salutar para a democracia, não? Agora, na semana que vem, vocês estão apoiando a paralisação e também dos condutores e cobradores de ônibus, né? Sim. O nosso movimento ele apoia não só a parte da educação, mas como, por exemplo, a PEC é uma das pautas do nosso movimento. Isso é uma coisa que afeta o povo brasileiro como um todo. Então a gente luta contra ela não só para a gente, mas com que todo o povo tenha os direitos deles que não sejam tomados, né? E assim como os outros sindicatos, como você falou, do transporte coletivo, até os moradores de rua, eles acabam perdendo certos direitos e a gente está lá para ajudar eles a reivindicar esses direitos que estão sendo tirados deles. Porque a gente acredita que as pessoas, esses direitos, são direitos, as pessoas têm esse direito e não pode ser tirado. Isso é realmente, a palavra direito em si já é autoexplicativa, eu acredito. Kali, você não viveu a época da ditadura para saber qual vai ser o desfecho, mas a gente já sabe que medidas de retaliação, a própria violência policial mais extrema em algumas cidades e principalmente nas manifestações populares, né, tem sido grande. Existe um temor de ter que encarar no fim do segundo tempo uma agressão policial e não ter como resistir e não ter mais fôlego para suportar a pressão e a falta de aparelhamento da democracia? O medo ele está constante, né? A gente tem o medo da máquina política, como está acontecendo agora, de forma bastante arbitrária, é uma coisa recorrente. Aqui nessa situação do campus específico aqui de São José, a gente tem a questão de segurança, ela é mais branda, vamos dizer assim, por ter todo um aparato, tem ali a secretaria, não é qualquer pessoa que entra, então a gente pode contar com isso, mas de fato é um temor que a gente carrega com a gente, principalmente quando a gente for participar de manifestações de rua, de atos de rua, mas é um medo que, enfrentado coletivamente, a gente consegue mais força. Então... Davi, muito obrigado por ter me recebido aqui na ocupação do IFSC São José. Kali, também estou bem agradecido pela entrevista e vamos até a greve então, né? Vamos até a greve, rumo à greve geral. É isso aí. O intercâmbio entre os movimentos sociais, através da participação simultânea em ações descentralizadas, potencializa a luta pela retomada do controle social e aproxima a sociedade civil ao acesso das políticas públicas já existentes que agora estão ameaçadas de extinção com o golpe de Estado que interrompeu o governo eleito democraticamente. E ao cortar esse investimento, você vai prejudicar muito a qualidade do ensino. Eu me lembro de, há uns tempos atrás, conversar com eles. O que é a diferença que a gente tem dessa escola de qualidade a que você se refere para outras escolas que, infelizmente, os professores não conseguem ter a mesma qualidade? E, sem dúvida nenhuma, a primeira delas é a remuneração dos profissionais. Porque quando você é bem remunerado, você tem boas condições de trabalho, você tem boas condições para fazer um bom trabalho, para dar um bom ensino. E é isso que vai acabar com os nossos direitos, a nossa carreira vai ser suprimida, os alunos vão ter menos acesso a máquinas, a insumos para poder operar essas máquinas, a condições de estudo também, livros, bolsas. Então a PEC 55 vai ser um corte profundo e é muito importante que os estudantes, sabendo disso, se mobilizem como estão se mobilizando.